Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristina e hoje nós vamos falar aí sobre o dimensionamento de aterros sanitários. Então na aula de hoje a gente vai fazer um exercício aí para aprender a fazer os principais cálculos necessários para o dimensionamento de um aterro sanitário. Então nós vamos fazer isso na forma de um exercício. A cidade de Itajubá, em Minas Gerais, pretende construir um aterro sanitário para dispor seus resíduos por um período de 10 anos. Pretende-se, calcular a área necessária para dispor esses resíduos durante a sua vida útil, para que depois seja escolhida essa melhor área disponível na região, ok? Utilizando os dados abaixo para o dimensionamento da área necessária para a implantação do aterro sanitário, a gente tem aqui algumas informações bastante importantes. Por exemplo, a geração diária de resíduos, 10.000 quilos por dia. A gente tem aqui que a densidade dos resíduos sólidos recém-compactados é de 450 quilos por metro cúbico e dos resíduos estabilizados de 550 quilos por metro cúbico. O exercício pede que assuma uma profundidade média de 6 metros e um fator de aumento F para as áreas adicionais de torno de 30%, ok? Então vamos lá. Para a gente resolver esse exercício, a gente vai precisar primeiramente determinar o volume diário de resíduos, ok? O volume diário de resíduos em um dia, ele é determinado pela quantidade de resíduos que são produzidos em um dia, pela densidade dos resíduos, sejam eles recém-compactados ou estabilizados. Para os resíduos recém-compactados, o volume diário, dado por essa fórmula aqui, são os 10.000 quilos, que é gerado na cidade de Itajubá, dividido pela densidade dos resíduos recém-compactados, que é 450 quilos por metro cúbico, ok? Então, a gente tem um valor aqui de 22,22 metros cúbicos de resíduos recém-compactados. Esse é o volume diário. Para os resíduos estabilizados, a gente tem a mesma aplicação da fórmula para calcular o volume diário. É a mesma quantidade de resíduos dividido por 550, que é a densidade dos resíduos estabilizados, que dá um valor aí de 18,18 metros cúbicos. O volume anual compactado, ele é dado pelo volume diário multiplicado pela quantidade de dias no ano, 365. O volume anual recém-compactado, então é esse volume diário recém-compactado aqui, 22,22 vezes 365 dias do ano, que vai dar esse valor aqui, em torno de 8.000 metros cúbicos por ano. O cálculo do volume de resíduos estabilizado é dado pela fórmula volume diário estabilizado multiplicado pela quantidade de dias no ano, que é 365. A quantidade de volume diário estabilizado é de 18,18 metros cúbicos. Multiplicando pela quantidade de dias no ano, a gente tem um valor aí em torno de 6.600 metros cúbicos por ano, ok? Vamos seguindo aqui no nosso passo a passo. Eu preciso determinar o material de cobertura, porque ao final de cada célula, ao final do aterro, a gente precisa preparar esse maciço de resíduos com um material de cobertura, que corresponde a mais ou menos entre 20% e 25% do volume anual compactado, ok? Então, a gente vai utilizar aqui o material de cobertura que corresponde ao 8.111, que é o nosso volume de resíduo recém-compactado, calculado aqui na etapa anterior, ok? Vezes de 0,20 a 0,25. Eu considerei aqui no nosso exercício 20. Então, multiplicando esse valor, a gente vai ter aqui essa quantidade de material destinado à cobertura dessa célula de resíduo, ok? Agora, qual é o cálculo do volume do aterro sanitário para o primeiro ano? Nós estamos falando aí do primeiro ano de disposição de resíduos. O volume anual estabilizado mais o material de cobertura. O volume anual, o volume do aterro sanitário, ele é dado pelo volume de resíduos estabilizados mais esse fator MC, que é o nosso material de cobertura, que vai dar um valor médio aí de 8.200 metros cúbicos por ano, ok? A vida útil do aterro sanitário da cidade de Itajubá está prevendo aí para 10 anos. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar essa quantidade de resíduos
por 10 anos. Então, eu vou ter um volume total, uma área que seja compatível com o recebimento de volume em torno de 82, 83 mil metros cúbicos de resíduo, ok? Então, eu tenho que fazer esse planejamento para ver se eu tenho essa área disponível lá na cidade de Itajubá. Bom, o cálculo da área do aterro, a gente pediu ali no exercício para assumir uma profundidade média de 6 metros e um fator de área adicionais de 30. Eu tenho que a área do aterro sanitário é dado pelo volume do aterro sanitário vezes a altura ou a profundidade média das valas do aterro, porque a gente está falando aí de um aterro de trincheira. Eu calculei na etapa anterior o volume necessário. Foi dado no exercício, pediu para considerar uma altura de 6 metros. Então, essa aqui é a minha área total do aterro. Mas eu preciso levar em consideração alguns aspectos importantes, como, por exemplo, uma área de ampliação, que é um fator entre 20% e 40%, né? No exercício foi solicitado um fator em torno de 30%, tá bom? Esse valor a gente pode variar, vocês podem fazer até um exercício aí para simular outros fatores. Então, a minha área de ampliação vai ser o quê? É a minha área do aterro sanitário vezes os 30%. Então, a minha área total de ampliação vai ser de 4.000, mais ou menos, metros quadrados. Então, qual que seria a minha área total do aterro? Eu preciso levar em consideração a área do aterro sanitário e mais essa área de ampliação como fator de segurança. Então, somando as duas parcelas, eu tenho que a minha área do aterro sanitário para a cidade de Itajubá tem que ter 17.000, quase 18.000 metros quadrados. Então, a partir dessa informação, eu vou fazer um levantamento na minha região e ver se eu disponho dessa área. Tem que ser uma área fora de área de preservação permanente, área de preservação ambiental, longe de recursos hídricos, para a gente minimizar os impactos ambientais para armazenar esse tipo de resíduo, ok? Bom, vamos fazer um outro exercício aqui para a gente dimensionar o volume da trincheira, né? A gente tem aterros aí que são dispostos aí na forma de trincheira. A cidade de São Lourenço, em Minas Gerais, ela dispõe de um terreno plano para a construção de um aterro sanitário através do método de trincheiras. Pede-se calcule o volume de uma trincheira e suas dimensões para 60 dias de duração. A cidade de São Lourenço, né, comporta aí 30.000 habitantes, né, como foi dado aí no exercício. A geração per capita é de 0,5 quilos habitante por dia. Eu tenho uma cobertura de coleta em torno de 75%, né? Então esse é o fator de coleta aí da cidade de São Lourenço. Os meus resíduos têm uma densidade de 500 quilos por metro cúbico e eu vou considerar aqui um material de cobertura de 1,20, tá bom? Então vamos lá. Dado que o volume da trincheira leva em consideração o tempo, né, a vida útil dessa trincheira, a quantidade de resíduos que são coletadas, certo? A densidade desses resíduos e o material de cobertura utilizado aí para selar, para finalizar essa célula de disposição dos meus resíduos, ok? Então, eu vou calcular esse volume gerado aqui. O volume gerado é o quê? É a quantidade de habitantes vezes a produção per capita. Eu tenho que 30.000 habitantes vezes 0,5 quilos por habitante por dia vai me dar um valor de 15.000 quilos por dia. Essa é a quantidade de resíduos que precisam ser dispostos no aterro pelo método das trincheiras na cidade de São Lourenço. Eu tenho que o volume coletado corresponde a 75%, como foi dado lá no meu exercício. Então, se eu tenho essa quantidade de resíduos que é gerado em torno de 15.000 e 75% é coletado e encaminhado para o aterro sanitário, então o volume coletado é de 11.250 quilos por dia. Então, eu já tenho essa quantidade, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Substituir na fórmula, dada aqui, esses parâmetros, essas informações. Então, ó, o volume da minha vala, da minha trincheira, é o tempo, né, da vida útil, 60, a quantidade de resíduos que foi coletada, que a gente determinou aqui pela fórmula anterior, vezes o meu fator, o meu material de cobertura, né, que eu considerei aqui 20%, tudo isso dividido pela densidade dos resíduos que foi dado, que é de 500 quilos
por metro cúbico. Fazendo essa multiplicação, a gente tem aqui um volume da trincheira em torno de 1.620 metros cúbicos, ok? Então, esse é o volume destinado a receber os resíduos da cidade de São Lourenço pelo método das trincheiras no aterro sanitário que vai ser disponibilizado ali naquela área, ok? Bom, vamos ver aqui as dimensões da vala. Bom, geralmente, né, pela literatura, a gente encontra uma profundidade de 2 a 4 metros, tudo vai depender do nível do lençol freático. Então, quando a gente tem um lençol freático pouco profundo, a gente não pode fazer aí uma escavação muito significativa, porque pode haver o risco de vazamento e contaminar esse lençol freático. O tratamento da água subterrânea é muito mais complicado do que o tratamento da água superficial. A gente tem aqui um valor médio de largura entre 3 e 6 metros. É dado pela fórmula a seguir aqui que o tamanho da trincheira ele vai levar em consideração o volume da vala e trincheira é a mesma coisa, dividido pela largura pela profundidade, ok? Então, nesse exercício, a gente vai adotar uma profundidade de 4 metros e uma largura de 6 metros. Vocês podem adotar aí qualquer um desses outros parâmetros aqui para vocês verem qual seria o tamanho da trincheira que vocês precisam dimensionar. Substituindo os valores aqui na fórmula, de largura, de profundidade e mais o volume da vala que a gente determinou no exercício anterior, né, no slide anterior aqui de 1.620 metros cúbicos, a gente vai chegar no valor de 67,5 metros. Então, a gente tem aqui a largura e a profundidade e mais o valor que nós encontramos aqui do tamanho da nossa trincheira. Então, esse é um método operacional de disposição de resíduos em aterros sanitários que nós chamamos de trincheira ou método da vala, ok? Então, pessoal, seguindo essas fórmulas aí, a gente consegue ter aí uma dimensão, um planejamento de qual seria a área necessária para a gente escolher para a implantação de um aterro sanitário. Lembrando que a implantação de um aterro sanitário, ela requer outros tipos de análise, como, por exemplo, as características ambientais, as características sociais, a área do terreno, aspectos como declividade, profundidade, aspectos geológicos, para a gente saber onde seria a melhor área adequada para a implantação de um aterro sanitário. Então, pessoal, o que vocês podem fazer é pegar esses exercícios aqui e fazer algumas variações, algumas análises de sensibilidade. Ver a questão da quantidade de resíduos, ver a contribuição per capita, ver a densidade desses resíduos. E vocês vão chegar aí, vão perceber que uma área destinada a receber esse tipo de resíduo é uma área muito significativa. E no Brasil a gente não dispõe de tantas áreas assim. Além do que, a gente tem os aspectos ambientais que estão embutidos aí na liberação, né, no licenciamento de um aterro sanitário, porque muitas áreas elas são áreas de preservação, então não poderiam ter aí um aterro sanitário ali disposto. Então, qual seria a melhor forma? A gente pensar naquela ordem de prioridade da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a não geração de resíduos, a minimização dos resíduos, o reaproveitamento e a reciclagem, um tratamento e, por fim, quando a gente não tiver nenhuma dessas outras alternativas viáveis, a gente dispõe em aterro sanitário apenas os rejeitos. Porque, como vocês viram, a gente ocupa uma área muito expressiva para armazenar uma pequena quantidade de resíduos que são gerados aí no nosso dia a dia. Imagine cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, que precisam de áreas cada vez maiores por conta dessa grande quantidade de resíduos que são gerados no dia a dia, ok? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente aprendeu um pouquinho aí sobre o dimensionamento dos aterros sanitários, né? A gente calculou aí o volume da trincheira, a área necessária para dispor o aterro sanitário. E aqui são as principais referências utilizadas que vocês podem se basear aí para fazer os trabalhos de vocês, tá bom? Eu espero que todos tenham aproveitado a aula e até uma próxima oportunidade. Bons estudos para vocês!